Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Senhor Leitor. Hoje eu vou ler a história Fé como um grão de mostarda. Aconteceu com o pastor Sesostris César em 1966. O pastor Sesostris César estava almoçando em casa quando o telefone tocou. Era do Hospital Oswaldo Cruz. Do outro lado da linha, alguém perguntou ao pastor: "É o pastor Sesostris César?" "Sim", respondi. E o funcionário do hospital continuou: "Pastor, está aqui no hospital um paciente passando muito mal, pedindo para o senhor vir aqui urgente." O paciente era o senhor Altino Moraes, funcionário da Estrada de Ferro do Paraná. Sua tarefa era formar os comboios de vagões e atracá-los às locomotivas. Certo dia ele estava no trilho comandando uma operação, enquanto um maquinista atracava a locomotiva a 2 vagões no trilho paralelo à sua frente. Aconteceu que, ao bater a locomotiva nos vagões, o choque foi tão violento que uma das portas, a que estava justamente à frente, deslocou-se e caiu sobre ele. Só deu tempo a ele de se virar e caiu no chão entre os trilhos. A porta pesava 370 quilos, dobrou-lhe a espinha, entortou a coluna e a medula saltou fora. O senhor Altino ficou 72 horas em coma. O médico disse à esposa que, se ele acordasse, ficaria paralítico. Quando cheguei ao hospital, ele havia acordado e estava em estado desesperador, amarrado à cama com 2 pesos pendurados aos pés, fazendo tração para puxar a espinha. No local onde se deu a fratura, haviam colocado um saquinho de areia para forçar a medula a voltar ao lugar. Isto provocava uma dor indescritível. A esposa, uma fiel cristã, estava ao lado do esposo, sofrendo com ele. Torcendo-se e retorcendo angustiosamente, ele gritava. Quando entrei no quarto e vi o quadro, fiquei gelado, sem fala. Nunca tinha visto uma cena tal. Ele pegou a minha mão e me perguntou como se eu tivesse de salvá-lo de um naufrágio. Resfolegando, ele gemia: "Pastor, ajude-me. Pastor, socorra-me." Tal era a dor que nem podia falar, só gemia. Eu estava estarrecido, sem sequer poder respirar. Ele agarrado à minha mão. Uma grande tristeza se apoderou de mim ao ver um quadro desesperador e não poder fazer nada. A única coisa que o médico podia fazer era dar um sedativo para aliviar a dor. Assentei-me na cama ao lado, coloquei a cabeça entre as mãos e orei. "Oh, meu Deus, por que não temos o poder dos primeiros apóstolos? Por que não podemos fazer o que eles faziam?" Sem fé, desanimado, sem poder fazer nada, eu pensava: "Ah, se eu pudesse fazer alguma coisa." Sua esposa ficou ao lado da cama, procurando consolar o moribundo. Depois, levantei-me e fui orar com o senhor Altino. Procurei animá-lo a confiar em Deus. Li o Salmo 86 e, colocando as mãos sobre ele, orei. Mas eu mesmo confesso, pouco acreditava na minha pobre oração. Mas assim mesmo, o milagre aconteceu. Antes de terminar a oração, Altino estava dormindo. Por muitas horas não dormia, só sentia dor. Dormiu 14 horas sem parar. Quando acordou, a dor havia passado. A medula havia voltado ao lugar e rapidamente se restabeleceu das vértebras quebradas. E será que sarou? Não sei. Só sei que 16 anos depois
eu estava pregando em um culto de quarta-feira na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, e ele estava presente e deu um testemunho contando esta história. Disse que depois do episódio chegou a jogar futebol e hoje dirige carro. Só depois desse fato foi que entendi Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, removereis montanhas. Minha fé não era mais que um grão de mostarda. Obrigado por ouvir e acompanhar mais um vídeo aqui no canal Senhor Leitor. Até o próximo.